vai buscar água. A mulher geralmente vai buscar na cabeça, né? Tem a diferença também em casa, né? Os homens vão mais com carroça de boi, né? Com jumento, e as mulheres muito mais na cabeça, carregando água. Tem um dado ali que diz assim, ó, as mulheres no período seca chegam a andar mais de 10 km por dia para conseguir água não potável, às vezes uma água ruim, né? Difícil de beber. E ela chega a caminhar por mês, né? 10 km, ela chega a carregar 150 latas d'água na cabeça no mês, né? E caminhar 2.700, para carregar 2.700 litros d'água por mês. Às vezes a gente nem tem dimensão, né? Que carregava isso tudo, né? Ou que a mãe da gente fez isso, né? Ou que a avó da gente fez isso. Também eu já vi isso aí. Isso que vem a luta das mulheres. E muitas vezes, né? E aí está as mulheres do movimento para saber, as mulheres não têm nem tempo de folgar para ir para um curso, para ir para uma oficina. Sim, é porque quando a senhora coloca assim, fizeram, vão fez, muitas de nós ainda fazem. Ainda fazendo, né? Isso é importante. Muitas de nós ainda fazendo. Vou contar aqui um exemplo. No ano passado, já cruzei com a gente, já muitas mulheres sabem, né? Essa até talvez deve estar aqui. A gente estava trabalhando na roça, a Antônia não se muda. Aí foi mandar o disse assim: a mulher, eu não vou querer trazer a caçadora porque eu quero dar comida. E os homens no mercado, porque nós não andamos de pé, e de bicicleta, né? Digo, não, aí a gente faz um negócio mais amigável com você. Quando eu preciso do homem, ele disse, R$10. Disse, dá por ele, disse, eu pago 8. Se ela trouxer minha comida, eu pago 10, se ela trouxer minha comida. Se não trouxer, eu já pronto, a questão só essa. A gente se reuniu, se levantava de madrugada, fazia a comida e levava. Quando era de noite, a gente deu R$10 de dinheiro para conseguir. É trabalho igual. Mas ele ainda teve que cozinhar, né? Que muitas mulheres ainda fazem tudo isso e passam por todas essas dificuldades, né? Então, e essa luta ainda é isso, não dá nem tempo de folgar, né? A gente tem que aproveitar que as mulheres estão trabalhando na roça, né? Que as mulheres estão na farinhada para chegar lá e falar para elas, porque não dá nem folga, né? Delas saírem para realmente se dedicar à vida social e política delas, né? Então, esse exemplo do trabalho que a gente faz lá, tem uma farinhada, a casa de farinha, e se a gente não aproveitar enquanto elas estão na farinhada, raspando mandioca e falando para elas, né? Nesse caso aí, a gente estava falando, era uma campanha pela documentação das mulheres trabalhadoras rurais, tem que ir lá, enquanto elas estão raspando mandioca, a gente está fazendo o trabalho, né? Infelizmente, porque era o momento para que ela se dedicasse só às questões sociais, mas não dá tempo. Se ela perdeu o dia de trabalho, ela deixa de ganhar. Né? E aí, né? E aí, Vanessa, eu falei que a gente traz você no histórico, né? De que nas frentes de emergência, né, que tinha, no início as mulheres não tinham direito a entrar nas frentes de emergência, né? Foi uma luta, né, travada muito grande pelas mulheres, especialmente as mulheres do sertão. E aí como está dito ali, né? Em 1983, as mulheres conseguiram o direito de se alistar nas frentes de emergência a partir de uma luta, né, que foi muito puxada pela Vanessa, que está ali, né? Que resolveram brigar na época para entrar nas frentes de emergência. Então, tudo que as mulheres conseguiram na vida sempre foi muita luta. Nada veio muito fácil, né, para a história das mulheres. Nem antes e nem agora. Ainda muita coisa mudou, mas ainda temos muita coisa para lutar e muitos direitos para uns para conquistar, outros que já foram conquistados, mas que a gente ainda precisa pegar ele na mão e segurar. Né? O que eu acho
meio rural, geralmente a água não é tratada, né? E aí tem muitas doenças que a gente adquire através da água. Então essa é uma luta e é por isso que o movimento acertou de trazer essa parte de recurso hídrico para a história das mulheres, né? Porque é de fato muito importante as mulheres estarem atentas, né? E serem atentas e estarem atentas para essa questão da água. E aí a gente tem que lutar, né, pelas políticas públicas. E aí o encontro que a gente fez lá, na época que a gente estava se preparando para a Política Nacional das Mulheres, que foi em Brasília, né? E aí a gente se reuniu para vários, acho que o Brasil inteiro, muitos lugares, e vocês certamente aqui também se prepararam muito para a Conferência Nacional, né, de Política para as Mulheres. E nós também lá na região, e um dos temas foi recurso hídrico. Nós temos que também ter uma luta muito grande, né? E essa é uma questão polêmica, né? Uma questão que nem todo mundo concorda do mesmo jeito, né? Que é da revitalização do São Francisco, né? E contra a transposição do São Francisco, né? No nosso caso lá, né? O movimento de mulheres chamado Movimento de Mulheres da região Beira Rio Caatinga, né? Nós somos a favor da revitalização do São Francisco e contra a transposição do São Francisco. E o que é que isso tem a ver com essa região? Eu não né? sei, porque está destruindo muita água e o rio é muito grande. E a gente deve agradecer que fiquemos sem água e agora estamos tendo água no Rio São Francisco, no nosso estado, e por aí afora os outros que não têm. Eu não sou contra. Eu sou contra. Porque eu tenho certeza, já andei muito na margem do São Francisco, de Humães, na Petrolina, eu já andei nas margens do rio, e eu sei mais ou menos que vai mudar na vida, e eu tenho certeza que se transportar essa água para lá não vai fazer falta. Eu preciso de volta nessa casa. Isso. Mas o senhor todo ano não tem água? Viagem está no trabalho. As companhias, né? Cláudia, quando ela foi falar no início, ela disse que não tem trabalhado, e aí a gente quer que as trabalhadoras saiam informadas do que a gente está discutindo, porque no final do trabalho vai ter responsabilidade para cada uma de nós. Então, do nosso jeito, da nossa fala, a gente vai ter que estar fazendo isso nas comunidades, né? Então, como ela pediu, a gente pode, se alguém quiser, pode estar, de vez em quando, por favor, pedindo Você tem que revitalizar o rio. Ou seja, o rio está muito sofrido, né? Tem muitos problemas no Rio São Francisco, né? Desde botar muitos plantios, na área que tem plantio de gado, botaram muito veneno. Em outras áreas, na beira do rio foi muito devastada, foi tirada as matas, né? Então o rio está muito sofrido. A gente pensa que tem muita água no rio, mas não tem, né? E os outros rios que ajudam o Rio São Francisco também estão muito prejudicados. Luiz Gonzaga fez aquela música: Riacho do navio, corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Então, Riacho do navio. Como é que está o Riacho do navio? Quem sabe como é que está o Riacho do navio? Hã? Fica ali perto de Serra Talhada, por ali. Quem ouviu falar como é que está o riacho do navio? E o rio Pajeú, quem é que sabe como é que está? E cheio de esgoto. Aí, o Vanete que conhece. E assoreado, né? Assoreado também. E assoreado, né? Sem vegetação, né? Causando, né? Caindo muita terra dentro dele, esgoto, né? Então, riacho do navio a gente nem sequer sabe muito, né? O rio Pajeú, tá, como o Vanete acabou de falar, Roseane. e Roseane falou, né? Ó, esse daí cai no Rio São
teve que inundar cidades, criar lagos, né? Barrar as águas, um monte de problema. Então o Rio São Francisco está muito sofrido, por isso que a palavra é revitalizar, vitalizar, né? Dar nova vida, né? É como eu costumo dizer que o Rio São Francisco está igual um pintinho, está meio pendendo, e a gente tem que botar uma lágrima na cabeça para se acordar, né? Lembra quando os pintinhos estavam assim, que a gente está criando os pintinhos, aí a mãe da gente botava uma barrinha, né? Era para eles. Então, o Rio São Francisco está precisando de nós, né? Até porque a transposição, que é transpor, que é levar daqui para ali, para outras regiões, não é para o povo beber. Se fosse, todos nós aqui somos solidários. A maior parte, 70% do que vai transpor o Rio São Francisco é para irrigação. E tem grandes latifundiários, né? Exatamente. Então, não é exatamente para as pessoas como a senhora falou, porque se fosse, até que dava para dividir o tiquinho, né? O tiquinho que a gente é solidário, né? Sempre com os outros, mas a questão da transposição é como ela falou, vai beneficiar muito mais grandes empresários ou fazendeiros, né? Que têm grandes propriedades, e para projetos irrigados, né? Então, essa é uma luta, né? Como eu falei, a gente não é obrigado a concordar, né, com a transposição ou discordar, vai depender da história, né, e da luta de cada local, mas no nosso caso lá, né, nós participamos de um fórum chamado Fórum em Defesa de São Francisco, né, e das mulheres da região Beira-Rio Caatinga. Por que a gente chama Beira-Rio Caatinga? Porque a gente está na beira do rio, mas também está na Caatinga. Aí para a gente não pensar que só porque está na beira do rio e tem acesso à água, a gente não está no bioma Caatinga, não tem dificuldade. Por isso que a gente chama região Beira-Rio Caatinga, né? Então, essa nossa luta, né, é pela revitalização e não pela transposição do Rio São Francisco, né? E a luta também para proteger os outros que desembocam, que caem no Rio São Francisco, como o Rio Pajeú, né, o Riacho do Navio, pegando a música do Luiz Gonzaga, o Rio Pajeú, né, que vai chegar em São Francisco, que vai, né, chega no mar. Assim, além de tudo isso, a senhora falou, ainda tem outra agravante, né? Porque essa região que for passar por exposição, ela vai ser muito cobiçada por quem tem dinheiro. Então, quem tem um pedacinho de lá, ele vai ser tomado também, ser incluído, vai ser comprado, vai ser invadido, não sei o quê. Então, é mais uma geração de mais gente subir isso, porque essa região vai, do jeito que é lá em Petrolina, a gente vê aquela beleza passando na televisão, a gente pensa que Petrolina é um lugar da parte de uma fome, de uma escravidão, de uma exploração. Então, quando essa transposição for passar, os efeitos também vai correr por aí, né? Então, e vai ficar são as pessoas mesmo que já não têm. Já tem isso. E foi verificado que na região de Petrolândia, onde vai passar a parte da transposição direto de lá, muitas pessoas que até já sabiam como é que andava o processo, já foram lá para comprar as terras, né, dos agricultores familiares, das agricultoras, porque sabe que vai passar por lá pertinho, aí se aproveitou que está com seca verde, né, que está com dificuldade para comprar. Isso que você está falando é outra realidade muito séria, né, que a gente tem que ver quem são realmente os interessados nesse processo, né? E outra coisa, nós já temos prova de que o programa por 1 milhão de cisternas, né, e outros programas aí, pode chegar água para as pessoas de forma mais acessível, mais fácil e em melhor condição, né? Se esses programas que estão aí, né, desenvolvidos, receberam o devido apoio das políticas públicas, nós temos outros meios para que a água chegue a nós e chegue a todas essas outras pessoas que nos outros lugares também não tem água, né? Agora, demorou, mas está aí. E é uma conquista dos movimentos sociais. Então a gente tem outras alternativas, pequenas adutoras, né? Tem outras alternativas que não
para trabalhar com as mulheres a questão da água e para que as mulheres repassem, né, essas oficinas, esse aprendizado coletivo na comunidade. Né? A gente tem um vídeo, mas não tem como passar agora, que a ideia nossa era fazer essa fala um pouco mais assim e começar um trabalho mais prático. Já chegou o material? Né? Então, se vocês têm alguma dúvida, a gente pode conversar, mas a ideia aqui dessa fala, né, era mais para falar do histórico, né, e por que hoje o movimento, hoje e sempre, o movimento teve que se preocupar com a questão da água, né, porque é importante que as mulheres sejam atuantes nesse processo, né, da luta pelas águas, não só pela água, mas no acesso e na qualidade da água, né? No preço da água também. A água tem custo, a água tem preço, né? E a importância, como está aqui, da juventude ter esse olhar, né, do quanto tem que valorizar essa questão da água, seja pelo sofrimento de muitas mulheres que já passaram seca e lutaram muito para isso, seja para as mulheres que conseguiram lutar para se ter o que tem hoje, e seja, como ela disse, porque muitas mulheres ainda hoje, mesmo que não seja a gente, ainda tem muita dificuldade para conseguir água e água de qualidade e suficiente. A semana atrasada, eu tive uma comunidade que a mulher tem 16 filhos e só tem direito a 3 latas d'água por dia. Você sabe o que é ter 16 filhos? Só ter 3 latas d'água por dia para cozinhar, para tomar banho, para comer e tudo. Então, é muito difícil a situação da água hoje. E se a gente não cuidar, vai ficar cada vez pior, porque todo dia nasce gente, mas não nasce água. A água que existe no planeta é uma só, sobe e desce, né? Não diz que o tempo está, às vezes o tempo está fechado, tem cheiro de terra, é o vapor, né, que está subindo da terra, forma as nuvens para chover. Então sobe água e desce água, sobe água e desce água, não nasce mais água. Quando a gente vai numa fonte, fura um poço, é porque a água já estava ali no subsolo, né? Já estava embaixo da terra. Agora todo dia nasce gente para beber, não nasce? Hã? Todo dia nasce gente para beber, né? Então, a gente tem que ver que a água vai ficando cada vez mais pouco, pro tanto de gente, pro tanto de animais, pro tanto de plantas, né? Porque a gente precisa de tudo isso, né? A natureza não deu equilíbrio, Deus deixou, né, a natureza para dar o equilíbrio, né? Precisa das plantas que geram mais água, né? Que favorece ter mais água, né? Os animais que a gente precisa para criar, para comer, para comercializar, né? Para negociar. A vida não é assim, né? Nada que Deus botou na terra é em vão. Tudo que Deus botou na terra, uma coisa contribui com a outra. Então, essa é a importância, né, da gente cada vez mais, né? Essa não é a responsabilidade só das mulheres, não, cuidar da água, né? Dos homens também, né? Mas como nós somos a maioria, né, as mulheres, né, e nós somos cuidadosas com os bens da natureza, né? Então esse cuidado é muito especial. E aí, eu vou passar para a Mauri, mais alguma pergunta, tem alguma prática, tá? Que é uma experiência que a gente tem desenvolvido de como ajudar a comunidade a perceber quanto a gente tem que cuidar das fontes de água que a gente tem, seja dos açudes, dos barreiros, das cisternas, né, dos poços. Eu tinha optado em nem mostrar, não mostrar para a gente conversar mais, mas eu acho que de todo jeito é bom também a gente saber que existem essas palavras
aprender também a falar sobre elas, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova na vida, né? Ah, não? A gente vai fazer uma prática aqui, bem facilzinho de fazer em qualquer canto, para quando vocês tiverem oportunidade de conversar sobre essas questões de cuidado da água, na comunidade de vocês, aí vocês podem fazer também para poder acordar um pouco as pessoas, porque às vezes a gente vê muito uma coisa, mas não se dá conta do que está acontecendo, né? Por exemplo, a gente está acostumado com algumas pessoas e olha tanto para elas que não presta atenção em alguns detalhes, né? Se a gente dissesse assim, olha, agora você sabe desenhar, muito bem, faça um desenho daquela pessoa, aí você vai tentar lembrar direitinho e faz bem feito. Aí faz bem direitinho o desenho e tudo mais, mas quando você olhar o desenho junto e olhar a pessoa, você vê que faltou algumas coisas, né? Alguns detalhezinhos, porque você tem na memória também o rosto de muitas outras pessoas. Um pouco isso acontece com quase tudo na vida da gente. E em relação à água, como a gente nasceu, né, e se acostumou a tomar água como ela é nas comunidades, muitas vezes a gente não se dá conta do que é essa mistura, né, do que são as coisas que se juntam com a água, que viram alguma coisa já diferente de água, daquilo que é a água quando cai da chuva. Quando chove, a água é mais ou menos assim, dessa cor, né, dessa bem limpinha, a gente apara essa água quando a quem cisterna vê a biqueira, né, é água bem limpinha, né? Se a gente pensar que isso aqui é um barreiro, né, um açude pequeno, a gente gostaria muito que a água que estivesse lá dentro fosse dessa qualidade? Não seria bom? Né? Choveu, passou algum tempo e tudo mais, a água continuasse dessa qualidade, não era bom? Assim, né? Mas está chovendo, um toró bem pesado, né? Uma chuva dessa é para acabar com tudo, né? Choveu, aí encheu, né? Correu água e tudo mais, encheu no barreiro. Ela já fica assim, essa água lá no barreiro. O barreiro é feito de quê? De barro, né? Assim que chove, já tem barro dentro do barreiro? Já. E aquele barro que está dentro do barreiro é um barro sequinho, quando começa a chover. Ele já está meio uma lâmpadazinha assim, tá? Quando começa a chover, não começa a virar uma lâmpadazinha? Começa? Então ele já tem, né, um materialzinho que está lá no fundo. Quando chove, fica meio assim, misturado, depois o barro fica por cima o tempo todo da água. Ele é mais pesado ou mais leve que a água? Uma lata de água, uma lata de barro, o que é que pesa mais? O barro molhado pesa muito mais do que uma lata de água, pesa? A mesma lata, aquela que a gente está acostumado, botar ela cheia de água, no tampo, né? E pegar e botar ela cheia de lama, né? O barro molhado, o peso maior vai ser igual. A do barro ou da água? Do barro, né? Então o barro tende a ficar lá embaixo. Mas o barro não é somente barro, né? Tem alguma coisa misturada no barro? Tem alguma coisa que é misturada no barro? Lá no fundo do barreiro? Sempre tem, né? Alguma coisa lá, que podem ser várias coisas, né? Mas vamos pensar. Aqui é o alto, vai descendo, a gente bota o barreiro no alto ou bota o barreiro na parte mais baixa? Mais baixa, né? Mas olha, se fosse uma ladeira, está descendo e aqui a gente cavou, ó, fez esse barreiro aqui, né? Pegou, tirou terra daqui, botou para lá, às vezes no braço dele, às vezes na máquina, né? Aí fez um barreiro, como a gente está fazendo aqui. Vocês estão aqui fazendo esse arco aqui, são a parede do barreiro, né? E vai chover aqui, vai juntar um pouco de água, e às vezes muita água, mas nunca o suficiente. Mas essa água aqui já está meio suja, já não é mais aquela
veio de onde? Do chuveiro? Do céu. Do céu limpo? As nuvens, né? Então essa aguinha que caiu aqui melhorou de qualidade? Melhorou? Essa água aqui é da mesma qualidade quando caiu da chuva? Piorou a qualidade? Está pior, tá? No mínimo ela está com gosto de barro. Além do gosto de barro, que ela tem mais, diferente da água de chuva. Tem fezes de animais? Vocês já viram uma fezes de animais tão bem empacotada como essa aqui? Eu ia dizer empacotada e parei, porque eu nunca vi uma bosta tão bem empacotada como essa. Então, ó, tem bosta, não tem? Olha, bostinha de bicho aqui. Dentro da água. Isso é verdade ou é mentira? Ocorre isso lá na barriga da água de vocês? Todo mundo ocorre isso, que tem bosta, não tem mais que cai lá dentro? Tem um digital, o trabalho de correr para trás da parede, um que veio já se apavorou, já soltou ali o pacote, né? Então ali, não coisa boa, né? Aí vai embora, né? Então a bosta do dele, a bosta dos animais, mais pouco, caiu dentro da água. Né? Mas isso só ocorre em um barreiro no mundo, não é isso? Não? Em dois? Em todos os barreiros do mundo acontece isso. Então, olha. Bem, mas essa barreira aqui só tem bosta de animal, até agora está bem, é só isso que tem. Quando chove de novo, o que é que acontece? A água só desce sozinha aqui, ó, nessa ladeira, vai chegar, ela desce limpinha, filtrada. O que é que ela arrasta? Terra? Quando está mais terra. Ela arrasta a terrinha. Opa! Arrasta a terra, bagaça toda sujeira pra dentro. Outro bagaço? Vamos ver se ele tem bagaço aqui. A bagaceira. Nessa terra tem animal também, que não é veterinário. Tem um pauzinho, né? Uma folhinha, umas coisinhas assim. Né? Se fosse pimenta do reino, até estava temperando, né? Mas assim. Tá? Ó. O cara arrastou animal. Deu a maior sorte, sabia? Aqui, ó. Um dos animais que a gente menos gosta. Aquele que a gente dentro de casa corre por cima da cadeira, se pendura na porta, né? Pula por cima da janela, sai correndo dentro de casa, porque é um bichinho desse tamanho, mas que a gente morre de medo. Que bicho é? Barata. Né? E não é só barata que pode entrar dentro do barreiro? Cachorro. Você foi lavar roupa no barreiro? É? E quando aquela água vai escorrendo, vai cair aonde? É no barreiro, ó. Agora limpou a água, não foi? Sabão não é para limpar a roupa? E não limpa a água também, não? Não, vai deixar pior ainda. Antes de plantar, desmatou e faz o quê? Queima, né? Aí quando a chuva bate, arrasta o quê? Cinza. Uma cinzazinha, até uns pedacinhos de carbono. Né? Mais coisa que entrou. Aí disseram agrotóxico, não foi? Veneno. A gente nem tem aqui. Faz de conta que tem, né? Vamos dizer que a embalagem são veneno. Às vezes alguns cuídos, né? Não é o caso, a embalagem é quase a mesma coisa, né? Que a embalagem de agrotóxico, né? Pois bem, tem mais coisa que pode vir? Urina de animal. Só de animal? Não, de gente também. Então dá uma mijadinha aqui. É? Uma mijadinha aqui também que ocorre. Tem um pouquinho, né? Carro. E aí quando lava, esse material também. Mais suja a água. Como? Mais suja. Mais sujo, ó. Um óleozinho. Esse aqui é a ideia de cozinha, viu? Tem no conteúdo. Mas um óleozinho, ó. Aí lá vai. Um óleozinho. Um óleozinho. Tudo coisa aqui. Só tem isso. Pode ter coisa mais. Bem, na comunidade de vocês, essas coisas acontecem demais. Vocês usam essa água? Já usaram no passado? E como é que você fazia para essa água não chegar desse jeito dentro de casa para botar no pote?
Como é que fazia? Voar. Voar. Não vai essa água. Vai resolver tudo, não vai não? Ó, pegou lá, aí afasta um pouquinho, né? Tem um cuidado, né? Afasta as coisas assim, né? Para pegar. Deixa eu ver se tem um pouquinho ali do lado. Aqui é o meu, né? Só um pouquinho aqui. Pois bem, ó. Vai resolver tudo. A gente vai voar. Né? Vai voar essa água. Primeira coisa, a gente chega lá, ó, espanta o material, né? A sujeira de cima, né? Espanta tudo. Aí, ó, água limpa, maravilhosa. Vamos coar. É um coadorzinho assim, bem caprichado? É um paninho. É, às vezes é um paninho que já está meio. Se tiver um fluido, então fica especial, né? Ó. Sai barata. A barata está doida para vir, viu? Para dentro de casa. Ó, cada dia a água ficando melhor. Está no ponto? Já está dentro de casa, voando. Prêmio, ó. Para aproveitar mais, né? Prêmio. Nessa espremida aqui, a quadra já foi embora, né? Imagina, né? Ó, a água que era inicialmente a água da chuva, agora está muito mais apetitosa, né? Parece o quê? Suco. Quer uma aguinha? Não vai ter água não, tem suco, ó. Maravilha. Não? Vamos tomar um suquinho? Aí não deixa de ser um suco, né? Barata, urina, só fezes, cocô, bosta, pode ser qualquer nome. É a mesma Mas coisa. se o senhor botasse um pouquinho de cimento desse dele, vai ficar massa. Um pouquinho de cimento. Pode botar o Vai, cimento. posso. Depois a gente vai cuidar dos tratamentos, né? Como a gente é assim, o estômago da gente, as tripas, né? É um negócio assim muito grosseiro, né? A gente bota o cimento para ficar lisinho, que nem o pé, o chão, né? Que a gente dança um forró, fica uma maravilha, né? Aí você bota o cimento, vai cimentando por dentro, vai ficar uma maravilha, não vai? Vem na minha casa tomar água coada. Fica desfeita dessa. Ah, no meu sertão, a gente vai sair desfeita dessa. Receita para não malhar. Se você outra água que tivesse, não tivesse outra, eu vou tomar. Se não tivesse nenhuma outra, agora veja, os animais que não pensam como a gente, quando aquela água já está que ele não aguenta, mas ele continua bebendo? Não. Mas a gente, antes de morrer de sede, quando é a única água que tem, o que é que a gente faz? A gente bebe. Sabe? A gente bebe porque não tem outro jeito. Não é? Não tem a outra. Certo? Agora, gente, se um político chega lá e disser assim, agora eu vou garantir essa água de qualidade, esse refresquinho maravilhoso para você, você volta nele? Mas já voltaram muito. Já votaram muito, não votaram não? Ou nunca se elegeu político aqui em Salgueiro? E eles são responsáveis também por essa situação, ou não são? Cuidado, viu? Quando é uma água de cisterna, ela é parecida com essa ou é diferente? Dá para dizer que a água de cisterna é assim? A água de cisterna é mais para essa ou mais para essa? Mais para essa aqui, não é? O que é justo para as pessoas, para as famílias, trabalhadores, agricultoras, indígenas, quilombolas, pescadoras, fundo de parte, seja qual for a categoria? É essa ou é essa? Devagarzinho assim. É essa ou é essa? Vamos perguntar, viu? Quem vota nessa, levanta o braço. Ainda bem, né? E nessa aqui, quem vota nela? Tem um cara de gente que nem vota. O que é que vocês podem fazer na comunidade para poder reduzir esse tipo de situação, né? Como é que a gente chama isso? Quando a água vai sendo sujada, a gente chama de quê? Como é o nome que a gente chama? Barrenta. Mas o nome que se dá na escola a gente aprende que essa água está o quê?
poluída, né? O que é que vai se fazer para evitar a poluição das águas, certo? E aí, além de tomar algumas atitudes, né? A gente também pode fazer um cuidado, que uma planta, que não deve ser a única, tá? Faz um serviço, como a senhora disse, que o cimento fazia, né? Tem outros produtos que também se usam. Já ouviram falar de pedra-ume? Já ouviram tratar água com pedra-ume? Já, né? Tem gente que diz que se botar feijão, ela faz isso também. Eu nunca vi, mas já me disseram isso. Mas dizem também que se botar cal, né, ela também dá uma limpadazinha, corta e desce, né? O problema é que esses produtos todos deixam os restinhos deles. E aí a gente vai acumulando no organismo, vai acumulando e vai fazendo bem. Será que cimento, cal, pedra-ume são alimentos? Né? São coisas saudáveis para o corpo da pessoa? Não são. Então o que a gente tem é uma história de que, mesmo que evite que venha da queimada descer o que para a água, da queimada que fez no assado descer o que para dentro do barreiro, que foi cinzas e deu o que para dentro do barreiro? Fezes, mosta, seja o nome que a gente der, né? E urina ou lixo, né? Cuidados que vocês vão definir mais tarde quais devem ser, pode reduzir e ficar somente na situação do barro. Já ouviram falar de usar barro para tratamento de saúde? Ele usado limpo e da forma certa, ele pode ser bom. Mas se não for limpo, ele começa a ser prejudicial. E junto com os barros, as terras que cortam ali o barreiro ou já estão no barreiro, tem uns bichos muito pequenininhos. Quem já foi da escola já sabe como é o nome que se dá, de forma geral, desses bichos, né? Como é que chama aqueles bichos pequenininhos que a gente só vê usando um aparelho que aumenta bem muito? Como é o nome desses bichinhos? Micro-organismos ou micróbios, né? São bichos tão pequenininhos que a gente vê e nada mais que ele pode fazer uma dor de barriga, ele pode dar uma gripe, né? A gente tem doença de pele, também são eles, né? Acontece muito com as mulheres ter doenças vaginais que são causadas pelo micro-organismo. Todas as doenças sexuais também são transmitidas por micro-organismos, né? Então eles são os bichinhos que a gente nem vê, mas são danadíssimos, né? Tem uma capacidade enorme. Dá para beber essa água assim? Foi trazida de um barreiro, não sei de onde. Tá? Terceira questão, né? É de um barreiro, ó. Para bater no tijolo só falta um pouquinho de barro, né? Porque a água já tem, né? Para bater no tijolo, botou um pouquinho de barro aí, você vai estar virando um barro para bater no tijolo, né? Já está muito forte esse barro, né? Tem barreiro que o barro não é tão. O que a gente fez aqui é um pouquinho mais claro, né? Porque, enquanto a gente estiver conversando no dia de hoje, o resultado vai aparecendo e a gente vai vendo o resultado acontecer, né? Não é aquela história do bicho da copa, aquele camarada, o homem da copa, aquele cara que fica botando aquelas bancas nas festas, né? Que bota um negocinho debaixo do copo, ele roda, a gente não acha nunca, né? A gente só descobre que não acha nunca quando não tem mais dinheiro, já perdeu o dinheiro todinho para ele, né? Ou então aqueles mágicos que vão nos circos, né? E muito na televisão, fazem coisas que a gente não percebe de jeito nenhum. E são truques, né? Nesse caso aqui não tem nenhum truque. Isso é uma planta. Quem já conhece essa planta? Quem é essa semente? Moringa, né? Chama também de rio. Ó, as sementinhas dela daqui, a gente tira a casca. Dependendo do tamanho e do tempo que foi tirada essa semente, você está pensando. Eu preciso de ajuda de uma pessoa
talvez aqui com esse negócio a gente faça. Alguém pode vir aqui me ajudar? E aí, depois de tirar a caixa, ela machuca o violinho dela, machuca bem machucado, fica bem amarelinho mesmo, né? Já foi uma farinhazinha. Quanto mais machucado, melhor. E pega e bota essa quantidade. Para cada litro, 3, 4 ou até 5 diferentes, depende. Tem situações que por 2 já resolve. Né? 2 sementinhas já limpam um litro. Né? Então você machuca direitinho e vai botar aqui. A gente vai botar em um e vai deixar o outro sem botar para ser testemunho. Né? Para ser a prova, a contra-prova. Para a gente verificar como era a água antes e como ela vai ficar depois. Certo? Quem já tinha visto essa experiência? Levanta o braço. Já? Ninguém tinha visto? A gente estava em casa assim, antes de vir para cá. Não, todo mundo já sabe disso. Será que sabe? Todo mundo sabe? Né? Aí ficamos na dúvida. Ainda bem que ninguém viu, já ouviu falar, né? Já ouviu falar. Já viu na televisão, né? A coringa. Como ela está bem novinha, né? Foi criada antes de ontem, né? Ela ainda não está esfarelando muito, ela está ficando bem pastosa, né? Aí, moça, agora você pega. Tá? Agora fazer um desafio. Mexer com mais força. Essa trabalheira toda, né? Essa canseira toda de mexer 4 sementinhas, machucar 4 sementinhas, botar na água e mexer a água, é o trabalho todo que tem para poder fazer a moringa ajudar a gente a poder limpar a água. Né? Agora, vocês vão receber semente, se guardar em casa não serve para nada. Se fizer a mudinha, né? A plantinha, aí ela vai crescer. Vai botar, vai crescer, vai mostrar ali aquela coisa apresentando ali e vai ver que tem várias utilidades para ela. Agora, não? Vai ficar ali, né? Agora, a primeira que a gente vai verificar, comprovar, vai ser essa aqui. Bem, aí você leva a casa se plantar. A água semente e a nossa apresentadora ali também deu uma requebrada, né? A gente podia fazer um teste, requebrado ou sem requebrado, para ver qual que dá melhor, né? A gente não sabia que ia fazer essa tecnologia nova, com requebrado, aí a gente não mudou. Tem alguma diferença aí, gente? Tem diferença já? Já tem diferença? Você consegue verificar aí olhando na máquina, na filmadora, você já tem diferença? Tem diferença, não tem? Agora que tem diferença, tem uma mulher por trás dela. Bom, é um alimento excelente. A gente já comeu muito lá em casa. O problema, aí passa aquele negócio da dengue, soltando aquele veneno miserável, aí a gente falou. Porque aí envenenou as folhas de moringa lá em casa, né? Mas você pega a folha, quando já está terminando o refogado lá, ou o feijão, fica lá, já está cozinhando, você bota dentro, ela fica misturada, parece um couve quando a gente bota misturado no refogado. É muito legal. Pode comer. Fazer a farinha, pilar, pegar o pilão e pilar a folha, fazer o pozinho para botar na sopa, na vitamina. Pode botar no mistura se quiser, você até não dá. Então tem que ter cuidado. Por isso é que ela é usada como forragem. É uma das mais ricas plantas em proteína, já tem cálcio, essa ou aquela. É essa que está mais próxima? Não. É essa? Depois olhem à vontade, fiquem à vontade, né, para ir acompanhando. E isso tudo vocês vão poder fazer também para mostrar para as outras pessoas. Vocês acham importante mostrar isso para as outras pessoas? Dá para arranjar essas coisas tudinho lá. E se precisar de livro, mostra que às vezes é agora vai buscar. Isso tudo ia mudar sobre vocês, certo? Ok? Obrigado. Eu andava a cantar uma música, né?
água que o céu lhe enviou. É dom de Deus, é água limpa, é coisa linda. Todo idoso, o menino e a menina podem beber, que é água pura e cristalina. Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai do céu. Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. Você ainda vai lembrar dos passarinhos e dos bichinhos que precisam beber. São dons de Deus, nossos irmãos, nossos vizinhos. Fazendo isso honrará o São Francisco, a Ibiapina, Conselheiro e Padre Cícero. Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai do céu. Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. Você ainda vai lembrar que a seca volta, e vai lembrar do velho dito popular. É bem melhor prevenir que remediar. Velhos barreiros, os açudes e as aguardas. Não desperdice sequer uma gota d'água. Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai do céu. Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. E ter água se vier a precisão. O tema meio ambiente, e falamos também das águas que é poluída com veneno e com outras coisas, né? E agora nós queremos sair daqui com o compromisso de a gente cuidar dessa água. Sabemos que às vezes a gente tem medo de dizer que a gente não muda isso o mundo inteiro sozinho. Mas se nós fizermos cada um pouquinho, nós já fizemos bastante. Se cada comunidade, cada casa pensando em fazer alguma coisa, com certeza nós vamos estar mudando, né? Então, nós temos, se tiver algumas perguntas, tanto para a Maurício, para a Val, ou colocações, que troca. Aqui, que é uma das fundadoras do movimento, do ingresso, do aumento, um dos grandes motivos da participação das mulheres. E aí todos nós conhecemos a história de Netinha, a Manete. E aí eu cheguei um pouco atrasada, eu estava resolvendo outras questões e não vi o momento da apresentação. Mas quem não me conhece, eu sou Tiva, eu sou do Conselho das Crioulas, sou também do Movimento de Mulheres, sou educadora e por aí sou mãe, ainda carrego água na cabeça, tá? Vivo numa comunidade que sofre de grande dificuldade de água. Eu conversava com Netinha para ela contar, socializar para a gente também uma ação do Movimento de Mulheres, que é quanto o trabalho que eles fizeram no Riacho do Olho d'Água, que foi de revitalizar, para a gente ficar mais entendida essa história da revitalização da vida. Então, eu convido Netinha, que vem estar socializando essa experiência do movimento, e aí, quem sabe, vai iluminar, a gente até já faz algumas ações na nossa comunidade e não sabe que é de revitalização. Ou que tem alguma coisa na nossa comunidade que está precisando ser revitalizada, ganhar vida, que a gente pode sair daqui pensando, que bom que a gente vai poder salvar a vida daquele rio, daquele riacho, da minha comunidade, daquele olho d'água, não sei. Eu disse que moro no município de Santa Cruz da Baixa Verde. É um município vizinho a Triunfo, que é uma região de brejo, uma região muito rica de água. Tem muito olho d'água e muito riacho. Há 4 anos, nós descobrimos, a 2 quilômetros de onde eu moro, que um dos mais limpos riachos, que se chama
conversar com as mulheres, discutir o riacho, ver o que a gente fazia. O primeiro